Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 23 de novembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, a gente vai analisar o represamento da semana passada. No dia 15 de novembro, a gente estava registrando 279.872 casos e hoje, para o mesmo período, a gente está registrando 290.818 casos. Então, a gente teve um represamento de 3,9%. Para quem lembra do vídeo da semana passada, a gente tinha suposto que o represamento ia ficar na faixa de 3%, e com esses 3% a gente já disse que a situação estava muito crítica. E agora o represamento ficou 3,9%, e isso vai ter um impacto forte numa análise que eu vou fazer daqui a pouco. Mas enfim, aqui está a curva com os dados oficiais da Secretaria Estadual da Saúde. Então hoje a gente está registrando oficialmente 297.827 casos, mas a gente sabe que esse daqui não é o dado que vai ser consolidado. Então a gente vai fazer um ajuste. Eu não vou fazer de 3,9%, eu vou fazer de 3,5% e pensar que a gente hoje deve ter passado de 300 mil casos, provavelmente aqui na faixa de 308.251 casos. Então eu queria começar observando que a gente demorou aqui exatamente 8 semanas para sair da faixa de 200 mil casos e chegar na faixa de 300 mil casos. 8 semanas a partir de agora vai dar lá meados de janeiro e talvez a gente esteja chegando em 400 mil casos. Então é bastante preocupante, a gente tem que tomar muito cuidado, o Estado relaxou as suas medidas individuais de segurança e aí está permitindo esse grande aumento. Olha só, por que eu estou falando que isso é um grande aumento? Porque nessas últimas semanas, pelo menos nessas últimas 5 semanas, olha só como o aumento está acima do que a gente vinha percebendo. A gente chegou por um bom tempo a ter 10 mil novos casos por semana e a gente estava nesse período, num período de decrescimento. E aí depois desse período de decrescimento com 10 mil casos por semana, a gente começou a aumentar. Aí 13 mil, 16 mil, 17 mil com esse ajuste. Esse 16 mil aqui é sem nenhum ajuste, pessoal. Aqui é dado oficial, eu só faço ajuste na última semana. Então, em particular, olha só, tem essa reta aqui que seria uma reta que seguiria a tendência dessas 3 semanas aqui. Aliás, 4 semanas, né? Se a gente pegasse a tendência dessas 4 semanas e mantivesse até hoje, a gente não teria chegado aqui em 308 mil casos. A gente teria chegado em 288, 290 mil. Então, como a gente, como a gente fugiu dessa reta, a gente observa que está tendo uma aceleração no número de novos casos. Mas mais do que isso, gente, olha aqui o número de novos casos por dia. Aqui, oficialmente, no dia 9 de novembro, a gente teve 3.414 casos no mesmo dia. Isso é um novo recorde. Nem lá em agosto, nem lá em julho, quando a gente estava no auge, teve um dia com 3.400 novas confirmações por mesmo dia. O máximo até agora tinha sido 3.200 novas confirmações em um mesmo dia, lá no início de agosto. Agora a gente teve um dia com 3.400. Então a gente pode pensar, bem, mas e as médias semanais? De repente isso daqui é um dia típico, de repente foi só um represamento do fim de semana que entrou todo mundo ao mesmo tempo e deu esse dia atípico. Mas só que se a gente pega aqui as médias e observa essas médias, a gente nessa semana, com os dados oficiais, a gente chegou a 2.327 casos por dia de média e com o nosso ajuste, que é um ajuste ainda conservador, que talvez o represamento fique mais alto, a gente teve 2.490 casos por dia. E lembrando que o auge no Rio Grande do Sul tinha sido no dia 7 de agosto, num patamar mais baixo do que essas 2 semanas. Ou seja, a gente não tem mais auge no dia 7 de agosto, o nosso novo auge é agora. Por enquanto, como os dados dessa última semana não estão consolidados, a gente não pode dizer que esse é o auge, a gente só pode dizer que o auge está na semana passada, aqui na semana de 8 a 15 de novembro. Só que isso daqui não é um auge, porque a gente vem num período de tendência de quê? De crescimento.
Então a minha expectativa, uma triste expectativa, é que esse não seja o auge, que o auge não seja aqui também. A minha expectativa é que a gente vá ver o novo auge daqui a algumas semanas ainda. A grande pergunta é quantas semanas? A grande pergunta é, a gente vai conseguir olhar para esses números e ter noção do impacto deles e voltar atrás nos nossos cuidados e conseguir reverter isso rapidamente? Se a gente conseguisse reverter isso rapidamente, talvez daqui a 2 semanas eu já esteja dando notícia boa. Talvez daqui a 2 semanas a gente volte aqui para o patamar de 2.000 casos por dia, que é um patamar alto, mas só que é mais baixo do que esse. Isso seria uma ótima notícia. Mas só que também existe a outra possibilidade, que se mantenham os descuidados, os descuidos, que a gente continue fazendo o que não deve fazer, aglomerando, não utilizando máscara. E aí, o que a gente vai ver? Vai ver crescimento por mais tempo. Então, é assim, é um dado muito, muito triste que eu tenho que trazer para vocês hoje. A gente ultrapassou os dados de agosto, a gente ultrapassou os dados do que até então era o auge de casos por dia no Rio Grande do Sul. Claro que existe aquela, qual é a palavra, aquela teoria de que é uma nova versão do vírus que é muito mais contagiosa e que é muito menos letal. A gente ainda não está vendo um aumento proporcional dos óbitos aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar depois, mas os óbitos eles estão mais ou menos estáveis. Está uma leve flutuação para cima, mas só que não dá para dizer que é um aumento dos óbitos. Então, talvez seja isso, tomara que essa nova versão do vírus seja menos letal, né? Mas só que também pode ser uma questão de circunstância. Agora os hospitais estão mais bem equipados, agora os profissionais da saúde estão mais bem preparados. Agora talvez a faixa etária da população que está sendo infectada seja mais jovem, porque é os jovens que estão descuidando mais, né? Isso que a gente vê festas de rua, a gente vê o pessoal sem máscara na rua, e em geral é o pessoal mais jovem, o pessoal de mais idade tem uma tendência maior a se cuidar. Então talvez seja só essa a diferença, talvez seja só o perfil das pessoas que estão sendo contaminadas, não seja uma versão menos letal, talvez seja uma versão tão letal quanto a que a gente estava vendo. Mas só que é a longo prazo que a gente vai conseguir ter essa visão. Porque se agora aumentou muito o número de casos, o número de óbitos vai aumentar, com a tendência, né, é daqui a umas 2, 3 semanas, porque a gente sabe que os pacientes que chegam aí para a UTI, eles podem passar facilmente 20 dias internados e de repente se recuperarem ou talvez não. Mas, enfim, é daqui a 20 dias que a gente vai conseguir ter uma noção de se esse impacto, se esse aumento no número de casos teve ou não um impacto no número de óbitos. Mas enfim, vamos voltar aqui para os dados. O fato é esse, a gente não tem mais auge no dia 7 de agosto, a gente já tem um novo auge. Aí vem aquela definição, será que é uma segunda onda, será que é a mesma onda? Tecnicalidades, isso daí é nomes para coisas, né? Talvez esse auge tenha sido de uma primeira onda, esse auge é de uma segunda onda. Mas enfim, tecnicalidades, o que importa é a gente ultrapassou o patamar que a gente tinha de quantos meses atrás? 3 meses e meio atrás. E isso é muito negativo. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. A gente está com 276.319 pacientes recuperados, isso dá 87%, se não me falha a memória. E os casos ativos vêm subindo. Se eu estou tirando dessa escala aqui, vou botar na escala dos casos ativos, só para a gente ter uma noção que a gente passou muito tempo aqui, por volta de 15 mil casos ativos no Rio Grande do Sul, daí faz umas 6 semanas que começou uma tendência aqui de crescimento no número de casos ativos, e hoje a gente está oficialmente com 25.438 casos ativos, ou seja, as contaminações estão aumentando e os infecciosos estão aumentando, as pessoas que estão transmitindo, hoje tem mais, quase o dobro, né? Tá, quase o dobro, estou exagerando um pouquinho, mas tem aqui uns 60, 70% a mais casos ativos hoje do que há 6 semanas atrás. Ou seja, hoje a chance de se contaminar é maior do que há 6 semanas atrás.
Enfim, óbitos. Vamos dar uma olhada nos óbitos. Eu já falei bem, essa semana pelo menos a taxa de letalidade está um pouquinho mais baixa, 2,1%. Isso é porque existe um represamento nos óbitos. A gente sabe que infelizmente 145 é um dado não consolidado, que provavelmente a gente chegue aqui essa semana numa faixa de 200 até 230 óbitos. E isso daqui mostra uma flutuação talvez um pouquinho para mais. Nas semanas anteriores a gente não estava vendo 145 óbitos na semana e estava consolidando aqui, ó, 200, 210. Então vamos ver o que 145 consolida na semana que vem. E agora, gente, dados da testagem. Essa semana a gente seguiu a mesma tendência que a gente tem seguido nos últimos tempos. Um pouco a mais de testes PCR versus teste rápido, os dois com positividade alta, o PCR com uma positividade para mim inaceitável, eu acho 37% não é aceitável, a gente tinha que estar com uma positividade de PCR abaixo de 20% e o ideal é abaixo de 10%. Sem testagem em massa não há controle da doença, não tenho como enfatizar mais. Sem testagem em massa não tem como controlar a doença, e a testagem em massa é isso. É testar pessoas que não têm sintomas, é testar pessoas que a gente não tem a suspeita delas para pegar os surtos antes que eles ocorram. E a gente não está fazendo. Não é só no Rio Grande do Sul, pessoal, é no Brasil inteiro. Mas enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer, uma infeliz notícia, muito triste. E o pior de dar essa notícia de que a gente passou os dados do auge é dizer... E não é o fim, a gente passou os dados do auge, mas só que a tendência continue crescendo. Ou seja, talvez o auge seja quebrado semana que vem, e depois na semana que vem, e depois sei lá por quantas semanas. Até que a gente tenha de novo uma boa notícia de dizer tendência de decrescimento de novo. Tá, gente? Então, por favor, cuidados pessoais. Cuidados pessoais, é só o que dá para pedir. A gente não pode pedir fique em casa, porque tá tudo funcionando e ficar em casa às vezes não é uma opção. Mas só que quando sair, saia de máscara, saia utilizando álcool gel quando tocar em qualquer superfície. Se cuida, cuida de todo mundo, cuida da sociedade. É isso que dá pra gente pedir. E evitar aglomerações, né? Evitar aglomerações. Não é hora de ir pro barzinho. Não sei nem por que eu tô falando isso. Isso deveria ser óbvio, mas enfim, a gente tem que dizer às vezes, né? Mas enfim, muito obrigado, se cuida e até a próxima.